Fala galera, mais uma aula aqui de Engenharia Econômica e hoje vamos falar da taxa interna de retorno ou a taxa de rentabilidade do capital investido. E ali, né, como a gente viu ali os fluxos de caixa, eles podem ser traduzidos ali num VPL e a taxa interna de retorno nada mais é do que o valor que vai igualar esse VPL a zero. Então vamos ver um exemplo aí. A gente tem ali no ano 0 um dispêndio de 24 e depois nos anos seguintes um lucro de 12. Então, apurando ali o VPL do fluxo de caixa acima, a gente encontra diferentes níveis de custo de capital com valores diferentes, né? E quanto maior é o custo do capital, menor vai ser o VPL. E isso aí a gente vai entender quando a gente colocar graficamente. A TIR, ela vai ser o valor que representa o custo de capital que torna o VPL nulo. Então ela corresponde a uma taxa que remunera o valor investido do projeto exatamente, nem mais nem menos. E quando essa taxa é superior ao custo de capital, o projeto deve ser aceito. Então como que calcula? A TIR vai ser igual ao VPL igual a zero. Então a gente vai, no caso, tentar descobrir qual que é o valor dessa letra aí. Os fluxos de caixa é o que a gente tem ali, o menos 24, os 12, e aí a gente colocava 12, 12, 12 e igualaria a zero. Quando a gente isolar o i, aí a gente vai descobrir qual que é essa taxa. Graficamente a gente pode ver que o zero está ali, ó, entre o 20 e o 25. E conforme o gráfico, a TIR desse fluxo de caixa vai ser 23,38%. Isso é a taxa que torna o valor do VPL igual a zero. Então, se a TIR foi maior que a taxa mínima de atratividade, nós dizemos que o projeto é economicamente viável. Se ela for menor, é inviável, e se ela for igual, é indiferente. Então, a gente vai pegar e entender que a TIR é o quanto que o capital é remunerado. Ou seja, quanto de lucro a empresa está tendo naquele período, quanto de retorno está dando um projeto, né? E depende do que a gente está analisando. Então, no caso, se eu quero abrir um restaurante e encontro pelos meus cálculos que a minha taxa interna de retorno é de 20% e eu tenho uma aplicação financeira que eu posso aplicar e com toda a segurança do mundo ganhar ali 10%, eu vou optar por tocar o meu projeto, porque eu ganhar 20 é melhor do que ganhar 10. Agora, se a minha TIR ficar ali nos 10%, por exemplo, nos 9%, eu já vou preferir outra alternativa de investimento. E a TIR ela pode ser calculada facilmente pelo Excel. Então, nós temos esse fluxo de caixa aí, a TMA ali que representa 15%, o fluxo de caixa que mostra que foi investido 50 mil e depois os anos tivemos ali lucro de 10, 20, 30, 20 e ali vamos calcular a TIR. A TIR a gente escreve igual TIR, seleciona os valores do fluxo de caixa e aperta Enter. Simples assim. Então temos aí nesse projeto uma TIR de 23%. Se a gente alterar ali o valor do fluxo de caixa, ó, ele já altera a TIR automaticamente. Mas e quando nós não tivermos uma calculadora? Como que a gente faz para calcular o TIR? O método mais indicado seria o método da interpolação. Teoricamente, o valor para encontrar a TIR seria preciso encontrar as raízes de um polinômio de grau n. Esse procedimento só se verifica em análise com fluxos de caixa bastante simples, formados por poucos períodos. Na prática, a TIR é calculada por calculadoras ou planilhas eletrônicas, e quando não se dispõe desses recursos eletrônicos, a gente faz aquele método da interpolação, ou seja, tentativa e erro. A gente vai chutar um valor para cima e um outro valor para baixo e aí vai fazer uma regra de 3 para chegar naquele valor. Então, o processo de interpolação, você coloca ali dois valores, seja um negativo e um positivo, e aí depois você vai tentar encontrar ali qual que é o valor que se encontra ali, o zero. Então, aqui temos um exemplo, né? Um outro fluxo de caixa aqui, que o investimento inicial é 15, depois tivemos lucros ali de 4 por 3 vezes e 2 por mais 2 períodos. E aí eu coloquei ali um valor, chutei
4. E aí eu fiz a conta do VPL usando a taxa de juros como 4 e encontrei um VPL de 1,13. E aí eu fiz um outro chute ali colocando a TIR como 9 e deu menos 0,8. A partir daí eu faço uma regrinha de 3 aqui. Então eu coloco de um lado o valor correspondente a uma taxa e o valor da outra do outro lado. E daí eu isolo a TIR aqui, fazendo os procedimentos matemáticos. E ao final ali temos que a TIR vai ser de 6,92 para esse caso. Um dos problemas com a TIR está no fato da gente considerar que durante o processo de análise, todos os retornos gerados serão reinvestidos no valor da TIR. Mas será que isso é possível? Imagine um projeto que apresente uma TIR de 35% contra um custo de capital do investidor de 25%. Será que à medida que os fluxos de caixa forem se realizando ao longo do tempo, esses valores conseguem ser remunerados à mesma taxa interna de retorno gerada pelo projeto? E aqui temos o problema da TIR múltipla, né? Quando a gente tem várias soluções para encontrar a nossa TIR. Na maioria dos problemas de análise de investimento, os projetos considerados são do tipo convencional, apresentando uma mudança de sinal, ou seja, igual a esses exemplos que a gente viu. O cara vai lá e faz um aporte inicial e o sinal está ali negativo e aí os períodos seguintes apresentam ali um aporte positivo, então apenas uma mudança de sinal. Então começa negativo e fica positivo até o final. Só que também a gente tem que entender que às vezes pode, nesse meio dos períodos, antes do período final, pode ser que tenha um período ali no meio que a gente tenha um gasto. E aí quando tem um gasto, o sinal fica negativo e depois quando volta a ter renda, o sinal fica positivo. Então a gente começa a ter um polinômio de n graus ali. E aí nesse caso a gente precisa de outro tipo de metodologia para encontrar a nossa TIR. Como esses projetos contemplam mais de uma mudança de sinal na sequência de seus fluxos de caixa, eles acabam resultando em múltiplas taxas de solução. E, de acordo com o teorema de Descartes, poderá existir tantas soluções para cada projeto quantas forem as trocas de seus sinais nos fluxos de caixa. Claro que Descartes não falou de fluxo de caixa, mas pela matemática seria... Se ele fosse hoje um consultor financeiro, ele ia falar isso aí. Então, como que a gente pode ilustrar isso num exemplo? Aqui temos um fluxo de caixa que envolve uma empresa aí. Então, no primeiro ano de atuação, ela fez uma construção e gastou menos 1,6. Depois, no ano seguinte, ela teve um processo de extração, que ela realmente ganhou uma grana ali. E depois teve a restauração do lugar que ela estava escavando, né? Nesse caso aí o exemplo é uma mina. Então o fluxo de caixa fica dessa maneira e vocês podem ver que o sinal trocou ali de vez 2 vezes, né? 3 vezes. Então ele era negativo 2 vezes. Ele era negativo, passou a ser positivo e virou negativo de novo. Então a gente tem aqui o cálculo da TIR para esse caso. Então, o fluxo de caixa mais o fluxo de caixa 1 corrigido pelo período 1, fluxo de caixa 2 corrigido pelo período 2 igual a 0. E aí a gente vai tentar isolar o I para encontrar o valor da TIR. Então, nós temos ali a equação quadrática que vai ser utilizada para encontrar esse polinômio de segundo grau. No caso, ele é de segundo grau porque o único I elevado a 2 ao quadrado está ali no fluxo de caixa 2. Então, como que a gente encontra ali o VPL? A gente iguala o fluxo de caixa a 0 e aí a gente tenta isolar a TIR. Aí, por simples passos matemáticos, e temos ali uma equação quadrática. E substituindo ali os valores da equação por x, nós temos ali como resolver isso pela fórmula de Bhaskara. E aí, colocando todos os números ali, resolvendo, chegamos a um valor de x igual a 5 e o outro valor de x igual a 1,25, o que representa uma TIR de 400% ao ano e outro uma TIR de 25% ao ano. Essas são 2 soluções para o problema. Então, a curva de VPL ela passa pelo ponto 0 nesses 2 pontos, quando a TIR está ali no 25% e quando ela está no 400%. Mas a dúvida que fica é essa.
qual deve ser tomado como a que melhor expressa o retorno do investimento? Isso mesmo, nenhuma delas. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem que trabalhar de uma outra maneira, né? Então nós temos ali a taxa de 25% e de 400% e nenhuma delas pode ser utilizada, porque as nossas calculadoras financeiras elas não fornecem ali as raízes e como o fluxo de caixa mudou de sinal 2 vezes, de positivo para negativo, de negativo para positivo, então a gente tem essas duas raízes e nenhuma delas serve. Porque se a gente analisar pelos critérios da TIR, a primeira raiz de 25% vai rejeitar o projeto, porque o nosso custo de captação de capital é 28. E pela outra, de 400, a gente aceitaria o projeto. Então nós temos duas respostas e contradizentes aqui. Para fluxos de caixa não convencionais, uma proposta interessante para contornar esse problema de múltiplas soluções é essa TIR modificada. E basta seguir os passos ali. Ao custo de capital, a gente tem que levar para a data final todos os fluxos de ingresso, ou seja, tudo que é positivo a gente põe lá para o final do fluxo de caixa. E para o fluxo de caixa de desembolsos, todos eles devem ser trazidos para o momento zero, ali, para o momento inicial. Então, como que ficaria isso? Depois a gente calcula outra taxa. Então, vocês podem ver aqui o fluxo de caixa como era antes e os ajustes feitos. Então, esse fluxo que era negativo, ele tem que ir para o período zero. Então, a gente coloca ele para o período zero e corrige ele para o valor presente. Nesse caso aqui são 2 períodos, então elevamos ali a taxa mínima de atratividade de 28%, elevamos a 2 e colocamos ele aqui. E somando tudo aqui vai dar menos 7,7. Já as receitas a gente coloca aqui no final. Então a gente tinha 10 aqui, a gente coloca mais um período aqui para colocar também a nossa taxa de corrigida. E a gente chega ali ao valor de 12,8. E aí a gente faz o cálculo normalmente. E daí com esses dados novos a gente calcula a TIR modificada, que agora é de 28,9%. Portanto, nesse exemplo maior do que a taxa mínima de atratividade e por isso a gente aceita o projeto. Um processo mais acurado da taxa mínima da TIR modificada é trabalhar com duas taxas, sendo uma taxa livre de risco, né, no caso do risco de aplicação, onde deve-se levar em conta os fluxos de caixas até a data final, e uma taxa de empréstimo, maior que a primeira empregada no desconto dos fluxos de desembolsos à taxa inicial. Porque, na realidade, no mundo real, a gente tem ali spreads entre a captação do dinheiro e a aplicação do dinheiro. E para finalizar, a nova TIR ela é única, condizente com a realidade da empresa e do mercado e é por isso mais realista. Essa seria a verdadeira TIR da mineradora levada ali no exemplo, levando em conta o seu custo de capital de 20%, que seriam ali as taxas de financiamento e também a taxa de reinvestimento dos lucros também de 20%. Vale observar que a gente poderia empregar taxas diferentes para financiamento e reinvestimento, dependendo também das condições da empresa. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo. E até a próxima.